E aí, pessoal, beleza? Então, agora que a gente terminou a parte teórica, que como sempre não é tão teórica assim, porque a gente sempre tem muitos exercícios, né? Como exemplos, né? E a gente acaba sempre fazendo muita conta aí. A gente vai agora para os exercícios de vestibulares anteriores, que eu peguei aqui para a gente fazer. Lembrando que depois eu vou fazer aulas específicas. Quando a gente encerrar essa parte de cinemática, aí eu vou fazer aulas específicas de cada concurso, né? Especialista, AFA, Enem e por aí vai. Tá certo? Me pediram essa semana para fazer de outras, acho que foi da UFLO, né? Me pediram para fazer, vamos fazer também. Então a gente está sempre fazendo aí todas as provas que vocês pedirem, tá bom? A gente pega aí pelo menos as últimas 10 provas e resolve aí para vocês. Então a gente vai começar, é interessante que você pause, sempre que você passar aí o slide com o exercício, você dá uma pausada e tentar fazer o exercício, né? Agora que você já estudou toda a matéria. São 20 exercícios que eu separei, 20 exercícios, que você vai ver que no final os conceitos vão começar a se repetir, né? Eu coloquei vários exercícios, mas a maneira de resolver vai ser bem parecida de vários deles, entre eles, tá certo? Então eu vou dar sempre um exercício, vou dar um outro igual, você vai ver que sempre se repete aquela maneira de se cobrar o exercício. Então, vocês vão vendo isso aí, vocês vão ter vários exercícios que cobrem todas as possibilidades, né, para você chegar na prova não ter que ficar pensando, né, já saber o que tem que fazer na hora da prova, você já ter resolvido um exercício similar, igualzinho, só trocam os números, para você não perder esse tempo de ficar, nossa, o que eu vou fazer aqui, nossa, que... Não, você já fez um exercício antes, você já sabe o passo a passo. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para os exercícios então. Essa aula vai ser dividida em três, porque ficou com 1h20, mais ou menos, a resolução dos 20 exercícios, né? Então vamos lá, vamos com calma. 3 partes aqui para a gente fazer tudo. Vamos lá, vamos para os exercícios. Bom, pessoal, nossa primeira questão ainda na Mackenzie, né? Então vamos lá. Uma partícula descreve um movimento uniforme. Opa, movimento uniforme. A gente já sabe que a velocidade então é constante. A função horária que ele vai falar aqui, a gente já sabe que é S, é igual a S mais V vezes T, ou SI ou S0, ou seja, a posição inicial. É S igual a menos 2 mais 5T. Então, S é igual a menos 2 mais 5T. Então, você já consegue ver de cara, eu nem continuo lendo o exercício, mas eu já consigo ter que enxergar essas coisas aqui, ó. Que a posição inicial é menos 2 e a velocidade é 5. Mas vamos ver o que ele pediu. No caso, podemos afirmar que o valor da velocidade escalar e o tipo de movimento são. Bom, o valor da velocidade, a posição inicial dele é o menos 2. Como está no sistema internacional, a posição é em metro, velocidade em metro por segundo e tempo em segundos. A velocidade aqui, ó, é 5 metros por segundo. Então, a velocidade é 5 metros por segundo, a gente fica entre a letra C e a letra D. E ele pediu o tipo de movimento, se é progressivo ou retrógrado. Gente, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, a nossa resposta, letra C, 5 metros por segundo, movimento progressivo, beleza? Vamos para a próxima questão, então. Lembrando, pessoal, que é interessante que você tente fazer antes, né? A gente vai ter aqui eu relacionei 20 exercícios aqui dessa matéria, MRU, tá? Além daqueles que a gente já tinha feito de velocidade média. Então, faz antes, né? Então, vamos lá. Um automóvel se desloca em uma estrada retilínea com velocidade constante. Tentou fazer aí? Então, vamos lá. A figura mostra suas posições anotadas em intervalos de 1 hora, contados a partir do quilômetro 20. Então, aqui, ó, o quilômetro 20, pessoal, é de onde ele saiu, no tempo zero. Eu já consigo até entender que a minha posição inicial é o 20 km, onde se adotou um instante t igual a zero. Então ele saiu daqui, foi aqui que a gente começou a marcar o esquema. Começou a marcar esse movimento. Com o espaço S em quilômetros e o tempo t em horas, escreva a função horária do espaço para esse movimento. A função horária é S é igual a SI mais V vezes T por
quê? Porque o exercício falou velocidade constante, aqui em cima. Ó. Então, a gente já identificou ali a posição inicial, que foi 20, falta a velocidade. A velocidade, a gente sabe que a gente faz posição final menos posição inicial menos posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial de dois momentos distintos. Vou pegar o tempo igual a 0 e vou pegar o tempo igual a 1, um do lado do outro. O tempo igual a 0 vai ser o nosso tempo inicial, o tempo igual a 1 vai ser o nosso tempo final. Esse aqui é a nossa posição inicial, se esse aqui está junto do tempo final, vai ser a posição final. E é só jogar os valores aqui. Ó. A posição final foi 50, posição inicial foi 20, tempo final 1, tempo inicial 0. Isso aqui deu 30 dividido por 1, que é 30 km por hora. Então, a velocidade fica 30. Isso aqui é a nossa função, é a nossa resposta. Isso aqui era uma questão aberta. Não tinha nada para você marcar, tá bom? Essa seria uma questão aberta. Você faria exatamente do jeito que eu fiz aqui. Você colocaria esses valores aqui. Se quiser escrever alguma coisa, se você estiver fazendo uma questão aberta, né? Aí você colocaria a função horária é dada por, aí 2 pontos, aí colocaria a velocidade, caso você esteja fazendo uma questão aberta, né? É dada por 2 pontos, né? Considerando velocidade constante, beleza? Essa é a nossa segunda questão, era uma questão aberta, tá aí a resposta dela. Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, a posição de uma partícula ao longo de uma trajetória varia no tempo conforme a tabela. A função horária das posições desse movimento é, então, de novo, varia conforme o tempo, ele quer a função. Repara que todas as respostas aqui são funções do primeiro grau. Isso já é um indício de que isso aqui é um movimento uniforme. Eu vou confirmar isso, vendo que o tempo está passando sempre de 1 em 1 segundo aqui. E repara que aqui está sempre diminuindo quanto? Está sempre menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Então, a posição está sempre diminuindo em 4, ou seja, mostra que se a cada intervalo de tempo igual ele diminui o mesmo valor ou aumenta o mesmo valor a posição, quer dizer que a velocidade é constante. Primeira coisa é a gente lembrar que a posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. A posição inicial a gente já conversou que ela é a posição do tempo zero. Então, a posição inicial é a posição do tempo zero, é 25. Então, eu já estou melhorando isso aqui. É 25 a posição inicial. Eu já, inclusive, mato essa aqui, não é essa. Não é essa aqui. Não é essa aqui. Fica entre a letra B e a letra C. Só de saber que a posição inicial é quando o tempo é zero. A posição no tempo zero. E aí o seguinte, eu quero a velocidade. Velocidade, a gente pega 2 tempos, vou pegar esse aqui e vou escolher outro. Gente, a velocidade já está na cara que é menos 4, mas vamos fazer aqui a conta. Tempo inicial, posição inicial. O 2 vai ser o tempo final e o 17 vai ser a posição final. Então, posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Velocidade, posição final foi 17, posição inicial 25, então é 17 menos 25. Tempo final 2, tempo inicial 0. Isso aqui vai dar menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Então a velocidade deu menos 4 metros por segundo. E aí a nossa resposta é a letra C, né? Porque a velocidade vai ser menos 4. Colocamos a velocidade igual a menos 4 aqui. Letra C. A gente já poderia até eliminar a letra B também, porque a velocidade aqui está positiva. Velocidade positiva. E a gente está vendo que a posição ela está o quê? Olha aqui para a posição. A posição desse cara está sempre diminuindo. Se a posição está diminuindo conforme passa o tempo, a gente consegue ver que é um movimento retrógrado e a velocidade é negativa.
Então, só de saber o conceito de posição inicial e o conceito de velocidade positiva ou negativa, a gente já marcava a alternativa certa, que era a letra C. Porque a letra B, ela tinha uma velocidade positiva. Tá certo? Vamos seguindo, então. Espero que você esteja fazendo e acertando, né? Qualquer coisa, deixa o comentário lá. Ó, a figura abaixo apresenta a posição de um móvel em movimento uniforme. O que é movimento uniforme? A velocidade está constante ali. No instante t0, esse movimento aqui é retilíneo, está numa reta, sendo 5 o módulo de sua velocidade escalar, pede-se. Letra A, a função horária dos espaços do móvel. Então, ele quer, na letra A, ele quer que você faça essa função aqui. Inclusive, eu sei que é ela, porque ele falou que a velocidade constante, que o movimento é uniforme. Então, eu vejo aqui que esse cara ele saiu do 30. Então, a posição inicial dele é 30. Então, eu já tenho a posição inicial dele. Posição inicial dele, 30. A velocidade, ele falou que a velocidade aqui ó, é 5. Só que ele falou o módulo. Só que repara comigo aqui agora que esse cara ele está indo no sentido de diminuir a posição. Ele está no 30, ele está indo para o 20, para o 10, para o 0. Então ele está diminuindo, ele está indo no sentido contrário ao positivo. O positivo está para a direita e ele está indo para a esquerda. Então quer dizer que a velocidade desse cara não vai ser 5, vai ser menos 5. A posição era 30 metros e a velocidade inicial dele é menos 5. Então a velocidade dele ficou menos 5 porque ele está indo no sentido contrário do sentido positivo. Tudo dependendo do que, gente? Do referencial adotado. Então, essa era a resposta da letra A. Letra B. Tranquilo? Letra B. O instante que o móvel passa pela origem. A gente já sabe que a função é 30 menos 5t. Passa pela origem. O que é passar pela origem? O que é passar pela origem? Ele quer saber o tempo em que a posição do cara é 0, ou seja, vai ser o tempo em que ele vai chegar aqui, ó, no 0. Então, nós vamos fazer a conta aqui, ó, resolver essa equação do primeiro grau. Colocar a posição igual a 0, 30 menos 5t. Essa aqui é a real função da função de posição por tempo. Ele te dá uma coisa e pede outra. Ou ele te dá a posição e te pede tempo, ou ele te dá o tempo e pede a posição. Por isso você tem que ter a função, e aí você relaciona sempre onde você está com o tempo que você demora para chegar lá, tá certo? Então aqui eu vou jogar o 5t para o outro lado positivo, é igual a 30, o t vai ser igual a 30 dividido por 5, o t vai ser igual a 6, no caso a gente estava trabalhando no sistema internacional, ficou 6 segundos, se você estiver fazendo uma questão aberta como era essa, faça dessa forma, né? Do jeitinho que eu fiz aqui agora, circula sempre a sua resposta, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, ótimo, pessoal. Vamos para a próxima questão aqui agora. Espero que você esteja conseguindo fazer e esteja com certeza acertando essas questões, beleza? Mas fica tranquilo, se você não está acertando, a gente vai fazer 20, né? Então, a gente vai, né, evoluindo aí. E é interessante que mesmo que você não esteja acertando, você esteja corrigindo aquilo que é importante para você. Vamos lá. Ó, uma pessoa passeia durante 30 minutos. Essa questão aqui, ela é teórica, tá? Ela é teórica. Então, vamos aprender a analisar o gráfico aqui. Nesse tempo, ela anda, corre e também para por alguns instantes. O gráfico apresenta a distância percorrida por essa pessoa em função do tempo de passeio. Pelo gráfico, pode-se afirmar que na sequência do passeio a pessoa... Gente, repara o seguinte. De 0 a 10 minutos, ela fez, aqui praticamente, aqui chegando no 10, ela fez quase 600 metros. Deve ter feito uns 500 metros de alguma coisa. Então, em 10 minutos ela fez uns 500. Do 10 minutos, em 5 minutos, ela foi do 500 para o 1800. Repare que a inclinação da reta, ela dá a nossa velocidade. Então, como essa reta aqui é menos inclinada do que a segunda, ele está andando mais rápido na segunda do que na primeira. Então, provavelmente, aqui ele está andando em 1, e aqui em 2 ele correu, ele foi muito mais rápido. A inclinação da reta
Não sei se você lembra de função do primeiro grau, mas isso aqui é uma inclinação da reta. O a da função do primeiro grau é a variação de y sobre a variação de x, que no nosso caso aqui, o a, ele representa a velocidade. Ele representa a velocidade. Então, a velocidade seria a variação de y, seria a variação da posição sobre a variação do tempo. Então, quanto maior a variação da posição, quanto mais inclinada tiver sua reta, maior é a velocidade. Então, aqui ele anda e aqui ele corre. Em 3, repara que em 3, dos 15 minutos aos 20 minutos, que ele está aqui em 3, ele se manteve nessa posição de 1800. Então, aqui em 3, ele está parado. E em 4, repara que a inclinação da reta 4, tá vendo? A inclinação da reta 4 é bem parecida com a reta 1. Então, se na reta 1 ele estava andando, e na reta 4 ele está andando ali, ele está com a inclinação a mesma, então ele anda também. Então seria, ele colocou aqui, andou, ok, andou, seria a letra B, A ou B, corre, ok, então já é a letra A, parou e andou de novo, nossa resposta seria a letra A. Beleza? Muito interessante essa questão. Vamos seguindo. O gráfico relaciona os espaços de um móvel em função do tempo. A partir do gráfico, pode concluir corretamente que... Gente, a primeira coisa aqui, agora a gente vai começar a ter muito exercício de gráfico. Se você faz Enem, faz especialista, faz AFA, pode ter certeza que vai aparecer muito gráfico na sua prova. E outros concursos também, né? Mas esses foram só para citar alguns. Enem e afins, né? Outros vestibulares também. E a primeira coisa que a gente tem que entender, presta atenção, que essa questão eu vou demorar um pouco mais a resolver ela, porque eu vou explicar todos os conceitos que você precisa de gráfico aqui. Eu deixei exatamente aqui para a gente aplicar os gráficos e aprender aqui. Vamos lá. Primeira coisa, é um gráfico de posição por tempo. Então, num gráfico de posição por tempo, se ele for uma reta, gráfico de posição não confunde com gráfico de velocidade por tempo, não. Posição por tempo é uma reta, quer dizer que é um movimento uniforme. Anota isso. Então, num gráfico de posição por tempo, se for uma reta, você está num movimento uniforme. Porque depois a gente vai aprender que se for uma parábola, é um movimento uniformemente variado. Tá? Então, aqui a gente aprendeu isso. Segunda coisa importantíssima aqui. Onde ele corta aqui o eixo Y, esse ponto aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a posição inicial do movimento, né? Porque a gente já sabe que se é um movimento uniforme, a função é posição inicial mais velocidade vezes tempo. Ó, fica calmo que depois a gente vai ter o estudo, assim que a gente terminar essas 20 questões que eu falei que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar o MRUV, aí a gente vai ter a equação do MRUV. Então a posição inicial desse cara é menos 10. Então ele partiu aqui, ó, no tempo zero. Presta atenção, no eixo X aqui, ó, no eixo X, aqui, quando o X vale 0, a posição dele, quando o tempo vale 0, a posição dele vale menos 10. Então, a posição inicial desse cara era menos 10. Bom, e aí eu preciso saber a velocidade. Bom, mesmo sem saber o valor da velocidade, se essa reta está subindo, eu sei que essa velocidade é positiva. Se fosse uma reta descendo, eu teria uma velocidade negativa. Então, se for uma reta subindo, velocidade positiva. Se for uma reta descendo, velocidade negativa. Aqui é um progressivo e aqui é um retrógrado. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso. E lembrando, para finalizar, que velocidade é posição final menos posição inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Agora, lembrando, sempre falei com vocês que tem que saber função do primeiro grau. Então, se você não sabe bem função do primeiro grau, vai lá e estuda na playlist de função. Tem um monte de exemplo de função do primeiro grau, está bem detalhadozinho a playlist, estuda lá. Então, vamos lá. Eu já tenho a posição inicial, eu tenho que achar a velocidade. Então, eu vou pegar dois tempos. Vou pegar esse tempo igual a 0 aqui, ó.
que a gente já tem aqui, que a posição inicial é menos 10, quando o tempo inicial vale 0. Vou pegar esse outro tempo aqui, ó, de 5, tempo de 5 segundos. Quando o tempo vale 5 segundos, né, a posição, aqui está em metro, a posição está em metro, a posição final vai ser 0. A posição dele aqui, ó, quando o tempo é 5, a posição dele está no 0, na posição 0. Vou fazer a velocidade, porque eu estou vendo que ele vai pedir um monte de coisa aqui para mim, ó. Vamos lá, vamos ver se com o que eu tenho aqui, sem precisar calcular a velocidade. Não, ele na letra D ele vai pedir a velocidade, ó. Então eu tenho que calcular a velocidade. Velocidade, posição final, menos posição inicial, sobre o tempo final, menos o tempo inicial. Posição final, a gente viu ali SF, esse aqui é o tempo final. SF, deixa eu colocar o F mais subíndice aqui, para senão você não entende, né? SF0, né? Aí menos, o menos é da fórmula, e a posição inicial é menos 10, então fica menos, menos 10. Cuidado, muita gente erra aqui, viu? Tempo final 5, tempo inicial 0, então deu 10 sobre 5. A velocidade 10 sobre 5, 2 metros por segundo. Repare que a velocidade deu positiva, que faz todo sentido, porque a gente viu que quando a velocidade é positiva, a reta tem que estar subindo. Se essa reta estava subindo, a velocidade tinha que ter dado positivo. Então a gente já sabe que velocidade é constante e vale 2, era a resposta do exercício. Mas vamos ver, ele pediu, pode concluir corretamente. Vamos ver as outras. O móvel inverte o sentido do movimento do tempo igual a 5. O movimento uniforme, ele nunca inverte o sentido. Ele sempre vai no mesmo sentido, porque a velocidade é constante. Então aqui está errado. Tá? Ele não inverte o sentido. Alguém deve estar pensando, ele estava na posição negativa, agora ele está na posição positiva. Sim, mas ele continua andando no mesmo sentido. Ele estava andando para a direita, continua andando para a direita. Inverter o sentido quer dizer ele mudar o sinal da velocidade. A velocidade que era positiva fica negativa, ou a velocidade negativa fica positiva. Calma que eu vou mostrar esse exemplo no MRUV. Aí você vai ver o que significa isso. Melhor. A velocidade é nula no instante de t igual a 5. Gente, a velocidade é constante, a gente viu. Aqui, ó, o movimento é uniforme quando é uma reta. Então, a velocidade, em momento algum, aqui foi 0. O que foi aqui que foi 0 foi a posição. Aqui, a posição dele foi 0, e não a velocidade. O deslocamento é nulo no intervalo de 0 a 5. De 0 a 5, ele teve um deslocamento. Ele estava aumentando a posição dele aqui, ó. Ele estava no menos 10 e chegou no 0. Teve um deslocamento, sim. Um deslocamento de 10. Então, falso. A velocidade vale menos 2 no intervalo de 0 a 5. E 2, não, gente. A nossa velocidade ela é constante. Ela não foi um valor numa hora, outro valor na outra hora, não. O que mudou ali foi a posição. A posição que deixou de ser negativa e passou a ser positiva. A velocidade foi o tempo todo constante. Ela sempre foi de 2 metros por segundo. Beleza? Ó, expliquei tudo que você precisa de gráfico desse movimento de posição por tempo nessa questão. Essa questão é interessantíssima para isso, beleza? Mas a gente vai fazer um monte ainda de gráfico, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então agora que a gente já explicou no outro, eu vou um pouquinho mais rápido aqui agora, tá? Porque agora você já aprendeu tudo que você precisava no slide anterior, copia lá, vê aquela parte, aquele exercício anterior de novo, se precisar, porque lá eu estou explicando tudo. Mas eu vou explicar tudo de novo, mas um pouquinho mais rápido. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é definida por x igual a 20 então ele quer saber, gente, na verdade, o instante é o tempo. Ele quer saber o tempo em que eu vou estar na posição 20. Bom, primeira coisa, eu já sei que esse movimento, o que eu já sei, batendo o olho nesse gráfico? Que esse movimento é um movimento uniforme, porque é uma reta num gráfico de posição por tempo. Aqui está x, mas é posição, né? Mesma coisa. Bato o olho, já vejo que a minha velocidade é positiva, porque a reta está subindo. Já enxergo essas coisas. Vejo aqui que ele me deu o lugar onde a posição é no tempo 0. Então, essa aqui é a posição inicial, que é menos 30, que é quando o tempo é 0. Então, eu já tenho isso. Falta, gente, a velocidade. A única coisa que a gente não tem é a velocidade, que é a posição final, menos a posição inicial, sobre o tempo final,
menos o tempo inicial. Eu já tenho posição inicial e final, peguei um ponto, pego outro ponto, é esse aqui, ó, foi o ponto que ele deu. Esse ponto aqui mostra que quando o tempo, no caso a gente já tinha o tempo inicial, esse aqui vai ser o tempo final. O tempo é 2, a posição vai ser menos 20. Então, quando o tempo é 2, a posição vai ser menos 20. Então, eu só vou substituir na fórmula, vou achar a velocidade, posição final menos 20, menos a inicial. Quem é a inicial? É o menos 30. Gente, esse menos aqui, ó, é da fórmula e o menos 30. Geralmente o pessoal erra aqui. Tempo final, 2. Tempo inicial, 0. Velocidade é igual a menos 20, menos 30 dá mais 30 dividido por 2. Na outra hora que eu estava gravando aqui, eu dei um mole aqui, a velocidade deu negativa. Porque eu vacilei aqui no sinal. Aí eu olhei e falei, não, peraí, não pode ser negativa, a velocidade tem que ser positiva. Então, se você fica atento aos conceitos, você mesmo se corrige durante a prova, tá bom? Você não deixa passar despercebido uma coisa dessas. Então, menos 20 mais 30 dá 10, dividido por 2, velocidade deu 5 metros por segundo. Então, minha posição é posição inicial mais velocidade vezes tempo. Eu estava fazendo tudo aqui, gente, para calcular a função. Eu sempre acho a função primeiro. Depois eu vejo que o exercício quer. A posição inicial é menos 30 e a velocidade é 5. Então fica menos 30 mais 5t. Essa é a função de posição por tempo. E agora ele pediu que a posição fosse 20, quer saber o tempo. Agora eu vou substituir. No lugar da posição, eu vou colocar o valor de 20. Então aqui, ó, 20 é igual a menos 30 mais 5t. O 30 vai passar para o outro lado positivo. Então fica 50 é igual a 5t. O 5 que está multiplicando t passa dividindo. Então fica 10 é igual a t. Então o tempo foi um tempo de 10 segundos. Então, reparem, se você não tem a função, primeiro você acha. Geralmente, esses exercícios assim de função de posição por tempo, você tem que achar a função de posição por tempo. Tá bom, gente? Primeiro, esses gráficos de posição, primeiro acha a função para depois, porque muita gente já tenta achar esse cara aqui direto. É difícil. Eu poderia fazer direto usando o conceito da velocidade. Repara, eu estou na posição menos 30 e eu tenho que chegar na posição de 20. Quanto que eu tenho que andar? Eu tenho que andar quanto, gente? Tem que andar 50 metros. Se eu estou com a velocidade de 5 metros por segundo, você faz o Deus ver tudo, você veria que daria 10 segundos. Fica essa dica aí para quem quiser pensar nisso. Se não conseguir fazer dessa forma também, essa dicasinha que eu dei no final, mas isso aí foi só uma outra forma de fazer. Mas faz pela função de posição por tempo, você vai conseguir todos, tá? Se não conseguiu entender direito essa dica, manda comentário lá que a gente faz um outro vídeo depois para você explicando. Beleza? Vamos lá para mais uma questão. A equação horária do espaço para o movimento de uma partícula é x igual a 15 menos 2t. Tentou fazer aí? Beleza. Ó, então, na verdade, x ou s é a mesma coisa. 15 menos 2t. Então, na verdade, posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, ó, de cara, eu não estou nem lendo o resto do exercício. Isso já vem na minha cabeça na hora. Que a posição inicial é 15 e que a velocidade dele é menos 2. Onde x é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Então, a posição é metro e a velocidade é metro por segundo. Inclusive, eu já sei que esse movimento aqui é um movimento retrógrado. Retrógrado. Tem uma dificuldade com essa palavra. Então, o seguinte, velocidade, então beleza, olha, só de bater o olho ali, gente, veio função de posição por tempo, é uma função do primeiro grau. Você já tem que enxergar essas coisas na hora. Se você não está enxergando, comece a enxergar isso agora, a partir desse exercício aqui. Você bateu o olho na função, já viu isso. Calcule o tempo, então ele quer saber o tempo, em S, para que a partícula percorra uma distância que é o dobro da distância da partícula à origem do instante. A origem no instante t igual a zero. Gente, quer dizer o seguinte, ele quer que a partícula percorra uma distância
que é o dobro da distância da partícula à origem. Gente, essa partícula aqui, ela está aqui, ó, na posição inicial 15. Ela está aqui no 15. E ele quer, ó, o seguinte, na verdade nem tem partícula aqui. Qual que é a distância dela até a origem? A distância dela até a origem é 15 metros, é a posição inicial dela. Então, presta atenção, calcule o tempo para que a partícula percorra uma distância que é o dobro da distância da partícula até a origem. Então, a distância que ele quer é o dobro dessa distância aqui, é 15 vezes 2. Quer que ele percorra uma distância de 30 metros. E qual que é a velocidade que a partícula está? De 2. Ele não quer que a partícula chegue nessa posição. Ele quer que a partícula ande essa distância de 30. Então é o seguinte, vou usar aqui agora o Deus vê tudo, gente. Olha só. A distância é igual à velocidade vezes o tempo. A distância é 30. A velocidade, vou colocar um módulo da velocidade, que eu quero saber só que ele percorra essa distância e não a posição, tá? E vou achar o tempo. O tempo vai ser 30 dividido por 2, 15 segundos. Gente, esse exercício é tipo aqueles trava-língua de português, tá? Esse exercício ele é mais difícil de entender do que fazer a conta em si, tá certo? Qualquer coisa, como eu já falei, deixa dúvida lá no canal. Mas esse aí é complicado o entendimento dele, não a conta em si, tá? Eu tinha que entender que eu quero que o móvel ande o dobro da distância que ele está do ponto zero. Então, ele estava a uma distância de 15 metros, então eu quero que ele se movimente 30, o dobro de 15. Então, como ele quer que eu percorra 30, eu estou com a velocidade de 2, eu acho o tempo, né? Lembrando que ele estava com velocidade constante, porque era uma função de posição por tempo do primeiro grau. Aí a gente sabe que velocidade constante. Movimento uniforme, beleza? Vamos para a próxima.